Bom, vamos abrir nossas Bíblias na palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 6. Nós temos aí diante de nós 13 versículos e vamos meditar nesta palavra na noite de hoje. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido no meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou nos meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Ele disse: Vai e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Amém. Senhor, nós queremos pedir a bênção de ouvirmos a tua voz. Diferente daquele povo lá no passado, queremos compreender a tua palavra para a nossa vida na noite de hoje. Seja misericordioso conosco. Fala, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é baseada no seguinte tema: o Deus Santo que transforma seu povo. Era um tempo de luto na nação de Israel. Havia morrido um rei que durante 52 anos tinha ficado à frente da nação, um bom rei, um rei que trouxe o povo novamente para adorar a Deus, conclamou a nação a se colocar diante de Deus, e esse rei tinha morrido. 52 anos é um longo período de reinado para um povo que estava agora desfrutando do governo monárquico. Mas prestem bem atenção, é no momento que a terra treme que Deus age. É no momento em que a nação pensava não ter mais jeito que Deus então manifesta-se a Isaías e vai fazer o chamado para que ele seja o homem que leva a palavra de Deus à nação. Naquele momento, a gente ouve uma mensagem dura. Deus fala: vai, Isaías, e você vai falar, mas esse povo não vai querer ouvir. Você vai falar e fecha os ouvidos deles com a sua mensagem para que eles não ouçam e sejam curados. Na verdade, aqui nós precisamos fazer uma distinção no texto. Quando Deus vai ensinar, disciplinar o seu povo. Mas eu quero que nessa noite nós percebamos o seguinte: eu e vocês, a gente vive num tempo de incertezas. A gente vive em um tempo de muitas coisas que às vezes nos trazem
insegurança. Insegurança financeira, insegurança na cidade onde a gente vive, e assim tantas famílias, tantas coisas que têm sido ameaçadas por uma série de fatores, não somente o econômico, mas por uma série de fatores. Isto gera insegurança. Vivemos semelhantemente ao ano da morte do rei Uzias. Muita expectativa e muita insegurança. Talvez cada um de nós aqui tenha um motivo de insegurança ou de inconstância ou de intranquilidade na vida, por algum motivo, eu não sei. Isaías, ele foi ao templo buscando respostas, mas ele encontrou-se com Deus. Provavelmente ele ia orar a Deus para aquela nação num momento tão difícil. E eu quero que a gente veja para a nossa vida hoje 4 verdades que a gente encontra nesse texto. Presta atenção aí. A primeira delas é que a santidade de Deus reorienta a vida. Quem vê Deus como ele é, enxerga a sua vida como verdadeiramente ela é. Ou ela é para ser. Vivemos correndo, gente. Ocupados. Vocês perceberam que geração ocupada? Nunca teve uma geração que teve tantas coisas às mãos como a nossa. Nunca. Nunca, gente. Essa rede, a internet, a informação nunca foi assim. Você, quando precisava estudar algo, eu não estou falando aqui de saudosismo, nada disso, mas quando a gente tinha que estudar um assunto, a gente tinha que ir para uma enciclopédia que tinha lá 60, 70 volumes, procurar 2 volumes grossos que chamava-se índices, existe isso, índices. E ali você tinha que achar o assunto, do assunto ver em que livro estava, achar o livro, procurar a página. Quando a gente achava onde estava o assunto, já era uma vitória. Hoje não, hoje eu estou falando aqui coisas que você coloca aí no celular, na hora vocês ficam sabendo. Às vezes eu estou pregando, as pessoas me falam, não pastor, o que o senhor falou é verdade, eu olhei no Google. Então, vejam, nunca teve uma geração com tanta coisa às mãos como essa que a gente vive. Mas também nunca teve uma geração tão ansiosa. Às vezes tão angustiada, tão preocupada com a política, com a economia, com a violência, com as redes sociais. Deus coloca a nossa vida na rota correta. Esse moço era jovem, Isaías, quando ele vai lá diante do templo e ele vê a manifestação da glória de Deus, ele vê que Deus está no controle de todas as coisas. Isso coloca tudo na vida de Isaías no lugar certo. Ele talvez imaginasse que o pior problema era a morte do rei, que o pior problema era a notícia que os assírios estavam se aproximando e já tinham feito sucumbir a nação de Israel, 10 tribos de Israel. Talvez o problema estivesse na inconstância lá dentro da família do Isaías. Eu sei que ele vai ao templo. E ele não era sumo sacerdote, ele foi lá para buscar a palavra de Deus, para buscar o Deus da palavra, e ele tem um encontro com Deus. Algo que estremece sua vida. O Novo Testamento traz a visão de João, o discípulo amado, tendo a mesma visão ou semelhante à visão de Isaías. E a declaração de João lá em Apocalipse é Santo, 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 quando ele se depara com a presença de Deus. João vê o trono de Deus. Isaías vê o trono de Deus. Gente, em tempos de instabilidade, de inconstâncias, de inseguranças, a gente tem que olhar para o que Cristo nos deixou escrito, nos falou. A palavra de Deus diz assim: pois por meio dele, Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, governantes e as autoridades do mundo visível e invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e ele é quem mantém tudo com harmonia. Foi isso que Isaías encontrou nesta ocasião, quando nós vemos que Deus está no trono. A nossa vida cheia de insegurança,
O nosso maior problema de hoje, não importa qual seja ele, financeiro, saúde, doença, rumo que devemos tomar, não importa. Quando você vê que quem está no trono mesmo, comandando, mandando, dirigindo, dos governantes do mundo invisível ao mundo visível, a tua vida, ela passa a ter um novo sentido. A visão de Deus é remédio para a ansiedade. Ai, como a gente precisa tomar desse remédio. Ele reina. A visão de Deus redefine prioridades na nossa vida. Nós passamos a tirar os olhos das circunstâncias, do que está acontecendo, do que está trazendo medo, e passamos a olhar para aquele que pode fazer tudo diferente, tanto nas nossas vidas como em um país inteiro. Mas a santidade de Deus, além de reorientar nossas vidas, ela também expõe nossos corações. Vejam, a palavra de Deus não nos humilha para nos destruir, mas é para nos curar. Quando a gente percebe que vivemos um tempo de uma autoimagem frágil, gente, como as pessoas hoje, elas são abaladas com a autoimagem que elas têm de si. Às vezes não é verdade o que elas pensam de si, mas elas sofrem. Elas são enclausuradas em mentiras formadas pela mente, pelas emoções. Algumas pessoas são cheias de orgulho espiritual, sendo que tudo que nós temos, recebemos de Deus, é por Ele, para Ele, toda a glória. E nós, às vezes, temos alguma expressão de orgulho espiritual. Nós, às vezes, vemos pessoas relativizando o que é errado, o que é pecado, o que não é. Tem tanto discurso de autoajuda hoje em dia. Eu ouço as pessoas falarem tanto nas redes sociais, como na televisão, que você que deve conduzir sua vida, você que deve tomar as decisões, a força está em você, você só precisa descobrir isso, que vai tudo resolver. Mentira! Mentira! Não está. Basta alguém nos olhar de um modo estranho para o nosso dia ficar ruim. Basta alguém nos falar algo, alguém que a gente gosta, para o nosso dia ficar péssimo. Nós somos seres muito frágeis. Mas um encontro verdadeiro com Deus, ele produz arrependimento, não autoconfiança vazia. Precisamos ser responsáveis, mas a força não está em nós, gente. Claro, Deus nos dotou de capacidade física, capacidade mental, Deus nos fez perfeitos. Depois o homem passou a seguir os seus próprios caminhos e se tornou um erro constante na vida. Mas, embora tenhamos que ser responsáveis, a força não está em nós. Acontecem coisas que não dependem da gente. Não acontecem coisas que não dependem da gente. Enquanto antes nós descobrirmos isso na vida é melhor. Mas, quando a gente entende que Deus está no trono, nós somos despidos na presença dele. Isaías, na hora. Se você ler os capítulos anteriores, 1, 2, 3, 4 e 5 de Isaías, você vai ver ele falando da nação, do erro do povo, pecados da nação, e agora ele fala, ai de mim. Ele não fala mais da nação, ele vê, eu estou na presença de um Deus que é totalmente santo, totalmente poderoso, detém nas mãos o governo de tudo, e ele grita, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo que é semelhante a mim. Eu sou um pecador. Pedro, quando fica diante de Jesus lá no Mar da Galileia e percebe que Jesus é Deus, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Tu és Deus, eu sou pecador. Confessar o pecado é o caminho da purificação. Foi o que Isaías fez. Ai de mim! Se você, quando olha para a palavra de Deus e para Deus, quando está orando, não percebe quem você é na presença de Deus, você ainda não viu que Deus está num alto e sublime trono. Você ainda não percebeu que você está na presença daquele que é totalmente diferente do que você. Quem são os governantes? Quem são as pessoas mais capazes que já pisaram sobre o planeta Terra?
Não são nada na presença de Deus. O pecado hoje, gente, o erro aparece em forma de arrogância, vícios, palavras tóxicas, consumismo. Tudo, a gente vai perceber que tudo é uma mera dependência de coisas, de situações e de pessoas. Em todos os tempos, o ser humano foi inclinado assim para o mal, para o erro. A dificuldade do povo de Israel era não entender a santidade de Deus e a pecaminosidade deles. Eles se acostumaram com Deus. Como Deus formou essa nação tirando escravos do Egito, eles se acostumaram, pensaram, somos o povo de Deus, de fato era um povo de Deus. Mas eles se tornaram apenas religiosos e Deus fala assim: esse povo, no capítulo 5, é meu povo, mas não me conhece. Somos hoje bombardeados, gente, todos os dias, a todo instante, por vozes que nos dizem: siga apenas o teu coração. Você merece ser feliz. Outros dizem: você tem que ser feliz. Os teus filhos têm que ser felizes. Ora, me diga, quem que te falou isso? Quem é que trouxe uma argumentação dessa baseada em quê? Gente, a gente tem tudo para ser infeliz se fizermos as coisas do jeito que a gente gosta. Só do jeito que a gente gosta. A cura de Deus é um coração exposto e aberto na presença de Deus, igual do Isaías. Isaías falou: eu não tenho mais jeito, ó, estou perdido. Se nós não nos sentimos assim na presença de Deus, algo está errado comigo, algo está errado com você. Quando abrimos os corações na presença de Deus, a sua graça tem poder de restaurar tudo na nossa vida e nos devolver uma vida maravilhosa. Diferente, uma vida rica. Aí sim, uma vida maiúscula, ampla, cheia de possibilidades. Onde há culpa, Deus coloca graça. Onde há vergonha, Deus coloca perdão. Quando Isaías se manifesta: eu sou pecador, estou perdido. Um anjo tira uma brasa do altar, toca nos lábios de Isaías. Isaías diz que o problema dele vinha dos lábios. E a brasa do altar, onde houve sacrifício, porque a Bíblia diz que não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. Ali naquele altar tinha sido oferecido sacrifício de um cordeiro, de um animal. O sangue havia sido derramado e a brasa é tocada nos lábios de Isaías. Prestem atenção que de pecador a perdoado, Isaías não pôde fazer nada a não ser confessar o pecado. Quem faz tudo é Deus. Isso é graça, um favor que eu não mereço, um favor que você não merece. E como que isso acontece? Quando você enxerga que Deus está no controle de todas as coisas. Hoje a gente vive a geração das feridas emocionais. Eu sei, porque eu faço parte dessa geração. Culpas silenciosas, traumas, machucados mesmo, ansiedade, vícios escondidos dentro de nós, coisas que nos dominam. O anjo pega a brasa, toca nos lábios de Isaías. Ó, Deus nos conhece. Deus conhecia a vida de Isaías muito melhor que ele. Deus conhece você. Nos mínimos detalhes, Deus conhece a minha e a sua vida. Mateus 9 está escrito assim, Jesus falando: eu não vim para chamar justos. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Hebreus 10, o sangue de Cristo, está escrito lá, nos purifica e nos dá acesso à presença de Deus. A graça de Deus cura tudo que a gente tenta esconder, gente. Nossa máscara não funciona diante de Deus. A nossa máscara funciona diante das pessoas. Na maioria das vezes, né? Como é que você estava? Estou bem. Por dentro você está terror. A nossa oportunidade está em Deus. A oportunidade que vai transformar a nossa vida está em Deus. Não está lá no velho da van, não está no presidente Lula, não está no Bolsonaro, não. Está em Deus.
E Deus não quer nos castigar. Ele quer nos purificar porque Ele quer usar a vida de cada um de nós. Cristo é o altar definitivo. Do último sacrifício que foi preciso ser oferecido uma única vez para te libertar e para me libertar para sempre, eternamente, do poder do pecado. Cristo é o único e suficiente sacrifício. Ele é o Salvador. Ele é o único caminho. Foi ele quem disse. E a última verdade que eu quero aqui encerrar, que eu vou salientar é: Deus nos chama para uma missão e envia-nos para um povo e para um mundo ferido, machucado. As pessoas que ainda não conhecem a Deus estão machucadas, estão feridas. E se eu te disser que estão mortas, porque a Bíblia diz que todo aquele que peca está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Espiritualmente estão mortos, mas eles precisam ouvir. Isaías, quando ele foi transformado pela graça, ele ouve. E agora, quem que eu vou enviar? Eu falei hoje de manhã, eu acho que só tinha o Isaías lá, né? Mas ele era o único que tinha sido perdoado ali. E Deus fala, quem que eu envio? Ele falou, eu. Você, depois de ouvir essa palavra, você entende que existem pessoas que precisam ouvir sobre o Evangelho e elas vão ouvir por sua vida. Nós vivemos cercados de pessoas machucadas e ele é enviado exatamente para essa sociedade, você e eu também. Agora aqui eu quero desfazer um erro que às vezes as pessoas têm nas igrejas. Elas imaginam que elas têm que sair daqui culto e ir para a semana e chegar lá e chamar as pessoas e falar, parem, porque agora eu vou pregar. Não é isso não, viu? Você pode até fazer isso. Mas você e eu, quando ouvimos, quando vemos o Deus sublime, majestoso, cheio de glória e poder, e nos rendemos a Ele, somos perdoados, a gente só precisa viver como quem viveu, sofreu todas essas coisas, recebeu todas essas bênçãos. Basta você amanhã conversar com as pessoas com um rosto sincero diante daquilo que já te aconteceu, que já te transformou. Gente, é a simplicidade, é a humildade, é a verdade na vida, com todas as falhas e defeitos que a gente possui. Porque, olha, eu vou te dar uma notícia: o Evangelho transforma, mas não é de uma vez. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. É um dia após o outro. Deus vai tratando, vai curando nossas feridas, vai trabalhando na nossa casa, na nossa família. E conforme essas coisas vão acontecendo, vão sendo transformadas, as pessoas querem saber se você viver naturalmente. Eu quero encerrar pensando aqui em uma coisa que aconteceu com uma mulher crente há muitos anos. Eles moravam em um bairro muito simples. E as casas daquele bairro eram também muito simples. E a casa dessa mulher, um casal, era uma casa feia. As dos outros também eram casas feias. Mas aquele casal começou a pensar, mas a gente podia deixar a nossa casa um pouquinho mais bonitinha, né? Aí ela falou, mas como é que a gente faz? Ele falou, a gente já pode arrumar pelo menos essa cerca na frente da casa, aqui, tudo estrapalhado, arame farpado, enrolado. E eles começaram a arrumar cerca. Esticaram os arames que tinha, desembaraçaram aquilo tudo. Aí o marido falou para a mulher, a gente podia plantar uma graminha aqui na frente, né? Porque grama não se acha para todo lado, põe uma moitinha aqui, outra. Aí a cerca ficou arrumadinha, eles plantaram uma graminha, começaram a tirar aquilo que nasce nas graminhas lá, como é que é? Tiririca. É difícil tirar a tiririca, tem que tirar até a batata da tiririca. Mas eles arrumaram a graminha, aí o marido falou, olha, vamos comprar um pouco de cal, a gente até ganha isso nas construções, vamos pintar essa cerca. E assim eles foram ajeitar a cerca, arrumaram a grama, e aí eles começaram, passaram uma caiação na casa, arrumaram um pouquinho o telhado, de tal modo que aquela casa passou a ser a casa mais bonitinha da rua. De repente o vizinho da frente, vendo aquilo, a mulher dele falou assim, eu também quero. E lá o vizinho da frente começou a arrumar a casa. Daqui a pouco o vizinho da direita.
E depois o vizinho da esquerda. Aquela rua passou a ser a rua mais bonita daquele bairro. Vocês compreendem como é que o evangelho tem que ser pregado? É com a vida. As pessoas têm que ver mudança verdadeira na nossa vida, transformações, de tal jeito que elas falam, eu também quero. É assim que eu e você temos que viver amanhã, durante essa nova semana, uma vida verdadeira, com várias dificuldades, eu tenho certeza, mas com simplicidade, humildade, de um jeito que as pessoas vão perceber que você tem diferença na sua vida. E quando as pessoas então perceberem, elas vão te perguntar algumas coisas. É a hora de você falar o que mudou a tua vida. Que Deus abençoe-nos como igreja, como povo de Deus, para a gente sair aí a semana que vem dizendo: eu fui escolhido por Deus, porque Jesus disse para a sua igreja o seguinte: vão por todo esse mundo, preguem esse evangelho que eu preguei para vocês. Ensinem as pessoas, batizem elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem elas o que eu ensinei para vocês e falem para elas, vão por este mundo. Isso é igreja, isso é evangelho, isso é verdade. Isso não envolve dinheiro, isso não envolve enganação, isso envolve a verdade e transparência do evangelho. Que nós sejamos essa igreja nessa nova semana, que a nossa vida seja abalada pelo poder e pela presença poderosa de Deus. Amém? Eu quero convidar vocês, vamos ficar em pé para a gente orar? Orar por nossas vidas. Às vezes tem tanta coisa que precisa ser alterada na minha vida e pode começar agora, nessa nova semana. Tem tanta coisa que talvez tenha que ser mudada e alterada na sua. O poder de Deus pode fazer isso, porque Ele é o Deus Santo que chama e que transforma. Vamos orar. Senhor, eu sei que quando nós comparecemos à Tua presença, do mesmo jeito que o Isaías, lá muitos anos antes de nós às vezes carregamos preocupações, inseguranças, ansiedades. E é assim que a gente comparece diante do Senhor nessa noite. Ah, mas a Tua palavra nos mostra como é que o Senhor lida com essas coisas que para nós parece ser o fim. O Senhor está sentado num trono bem alto, e nas tuas mãos está o poder sobre tudo que existe, sobre todos que existem. Nós queremos clamar ao Senhor. Derrama, despeja graça sobre as nossas vidas nesta noite. Meu Deus, aqueles que estão ansiosos, cheios de angústia por algo, eu sei que o Senhor pode tocar nisso agora, do mesmo jeito que aquela brasa tocou nos lábios de Isaías. Transforma, meu Deus, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que está ferindo nossos irmãos, que está ferindo a cada um de nós. Ah, meu Deus, o Senhor conhece cada um de nós. Nós somos feitura das tuas mãos. Nós também queremos pedir ao Senhor, ajuda-nos a vivermos nesta semana, tanto nas nossas casas, nas nossas famílias, nesse final de ano, ajuda-nos a vivermos como quem viu o Deus soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e foi tocado e transformado. Recebeu da graça transformadora sobre sua vida. Ajuda-nos, ó meu Deus, a testemunharmos o teu evangelho com simplicidade, mas com verdade. Abençoa a Igreja Presbiteriana da Graça. Abençoa todos que estão aqui, que estão ouvindo essa mensagem de alguma maneira. Oramos em nome de Jesus. Amém.